Olha, eu preciso confessar uma coisa para vocês. Tem momentos que são simplesmente impagáveis. São aqueles instantes em que a gente vê a realidade batendo tão forte na porta de quem vive numa bolha de narrativas que não dá mais para fingir. E foi exatamente esse o espetáculo que eu senti que a gente viu na Globo News. A Natuza Neri, que é uma das principais vozes da emissora, aquela que a gente viu tantas vezes defender o sistema, para mim ela simplesmente jogou a toalha. Com uma expressão que misturava surpresa e uma pitada de desespero, ela admitiu em rede nacional o que muitos de nós já vínhamos dizendo há tempos: a ameaça do Donald Trump e a aplicação da lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes não é um blefe. Ela se rendeu. A Globo foi forçada a admitir que a fúria do Trump é real e que a punição está vindo a galope. Para mim, esse foi o som da narrativa deles desmoronando ao vivo. Para a gente entender o tamanho e a profundidade dessa capitulação da Natuza Neri, a gente precisa voltar um pouco no tempo e lembrar do clima de deboche que eles mesmos criaram e alimentaram. Por meses, talvez até mais de um ano, qualquer menção que a gente fazia sobre a possibilidade de sanções americanas contra autoridades brasileiras era tratada pela grande mídia como uma piada, uma teoria da conspiração, um delírio da extrema-direita. Eu lembro perfeitamente das risadinhas, dos olhares de superioridade nos programas de debate, falando que o tempo passa e nada acontece. Eles se sentiam completamente seguros, blindados por uma certeza quase que religiosa de que o establishment internacional, os globalistas, jamais permitiriam que um país importante como o Brasil fosse punido por causa de algumas medidas enérgicas, que é o eufemismo que eles adoram usar para censura e perseguição, para salvar a democracia. Eles realmente acreditavam nisso. Acreditavam que o mundo ia comprar a narrativa que eles construíram de que o Brasil estava sob ataque de forças do mal e que a Liga da Justiça ou os supertogados estavam nos salvando. Pois bem, o relógio despertou com um estrondo, e o barulho parece ter sido ensurdecedor lá nos estúdios da Globo, quebrando a redoma de vidro em que eles viviam. Durante o programa, a Natuza, comentando os últimos acontecimentos lá em Washington, soltou a frase que, para mim, foi a certidão de óbito da narrativa deles. Ela disse, com base nas fontes que ela tem na capital americana, que a aplicação da temida Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes poderia ter acontecido hoje já. Ela continuou explicando que recebeu uma mensagem de lá dizendo que não seria hoje, mas possivelmente amanhã, e que a decisão final estava nas mãos do senador Marco Rubio. E aí veio a pérola, o momento em que a máscara caiu de vez. Não me pareceu blefe. A mensagem foi entregue com a força de um soco no estômago deles. A jornalista que vive de analisar cenários e ter informações exclusivas, olhou para a câmera e, com toda a credibilidade que ela tem para o público dela, disse para o Brasil: gente, a coisa é séria, a ameaça é real, a punição vai vir. Esse momento é tão importante porque ele quebra a espinha dorsal de toda a construção narrativa que a esquerda e a mídia vinham fazendo. A narrativa de que o Eduardo Bolsonaro era um azarão, um bananinha que ia para os Estados Unidos só para passear e que ninguém por lá dava ouvidos para ele. A própria Natuza Neri reconhece isso, com uma expressão de genuína perplexidade no rosto. Ninguém acreditava que Eduardo Bolsonaro fosse ter ali os seus vasos comunicantes e chegar a esse ponto de estar prestes a ver o ministro do Supremo Tribunal Federal sancionado. É a admissão em rede nacional de que eles subestimaram completamente a direita, subestimaram a capacidade de articulação do Eduardo e, o mais importante de tudo, subestimaram a gravidade dos abusos que estavam sendo cometidos aqui no Brasil e a repercussão que isso inevitavelmente teria lá fora. Eles riram, debocharam, mas a realidade acabou se impondo. O bambu está gemendo, como disse o Deltan, e vai gemer ainda mais. A aplicação da Lei Magnitsky contra um ministro de uma Suprema Corte não é pouca coisa. Não é uma nota de repúdio. É uma ação que vai colocar o nome do Brasil nas manchetes do mundo todo. E não por um bom motivo. Vai colocar o Alexandre de Moraes no mesmo rol de ditadores, de terroristas, de líderes sanguinários da Venezuela, de Cuba, da Rússia. É uma mancha que não sai, uma vergonha de proporções históricas para o nosso judiciário. E o que a gente está vendo agora é o início do pânico. É a fase da negação sendo brutalmente atropelada pela dura e fria realidade. É fascinante, de um jeito meio assustador, observar a psicologia do poder se desfazendo. A arrogância, quando ela é confrontada com uma força maior, rapidamente se transforma em medo
E o medo, como a gente sabe, leva ao desespero e a erros ainda maiores. E a segunda parte da história, a que revela o desespero nos bastidores, é ainda mais saborosa porque ela mostra o lado humano, ou melhor, o lado mesquinho e apavorado dessa turma. Foi revelado que os 8 ministros que foram sancionados e seus familiares estão simplesmente desesperados. E por quê? Porque, ao contrário do que eles pregam, eles não amam o Brasil a ponto de querer ficar só por aqui. Eles têm filhos, netos, esposas que estudam, que têm negócios, que têm interesses, que têm uma vida inteira nos Estados Unidos, e agora ninguém pode sair do Brasil. O risco é real e é humilhante. A esposa de um ministro embarca aqui com o passaporte e o visto aparentemente em dia, e ao chegar na imigração em Miami ou em Nova York, o agente americano, com toda a calma do mundo, olha para a cara dela e diz: "Sinto muito, senhora. Seu visto foi cancelado. Por favor, embarque no próximo voo de volta para o Brasil." Você consegue imaginar a cena? Consegue imaginar a humilhação? A prepotência se desfazendo diante de um funcionário de imigração. É por isso que a Natuza Neri e os colegas dela estavam com aquela cara de velório no programa. O mundo de privilégios deles, o castelo de cartas que eles construíram, está desmoronando. Aquelas férias na Quinta Avenida, as comprinhas de luxo, os filhos estudando nas melhores e mais caras universidades americanas com o nosso dinheiro, tudo isso está em risco. E a ironia que o Deltan aponta com uma precisão cirúrgica é de chorar enquanto eles se lamentam por não poderem mais ir para os Estados Unidos, o país que eles vivem criticando, o país imperialista, fascista. A gente tem aqui no Brasil patriotas que estão presos há anos, muitos de forma ilegal, separados de suas famílias, comendo o pão que o diabo amassou. O Felipe Martins, que não vê a filha pequena há mais de 2 anos. A Débora Rodrigues, condenada a 14 anos de prisão por ter pichado uma estátua, mãe de 2 filhos que ficaram anos sem vê-la. Esse é o sofrimento real. Essa é a verdadeira violação de direitos humanos. O sofrimento dos ministros e de suas esposas, por não poderem mais estourar o limite do cartão de crédito em Nova York, é, com todo respeito, uma piada de mau gosto, uma afronta a quem realmente sofre neste país. É a desconexão completa de uma elite que se acostumou a viver em uma realidade paralela, onde suas ações nunca têm consequências. A confissão da Natuza Neri, o não é blefe, é o atestado de que a estratégia deles falhou miseravelmente. Eles acharam que poderiam criar uma ditadura de toga aqui dentro do Brasil, que poderiam censurar, prender, perseguir, e que o mundo lá fora ia simplesmente ficar assistindo e aplaudindo. Eles não contavam com a nossa resistência, não contavam com a coragem de gente como o Eduardo Bolsonaro, que não desistiu de denunciar, e não contavam principalmente com a volta de Donald Trump e sua política de tolerância zero com abusos contra a liberdade e contra seus aliados. A fúria do Trump, que agora a Globo é forçada a admitir que é real, é a consequência direta, a colheita inevitável da arrogância e da tirania de Alexandre de Moraes. Eles plantaram ventos autoritários e agora estão colhendo uma tempestade internacional. E o que a gente vai ver a partir de agora é o salve-se quem puder. É cada um tentando pular fora do barco do Moraes para não afundar junto. A gente já viu o Fux divergindo abertamente em um julgamento crucial, já viu o silêncio sepulcral do Gilmar Mendes e do Barroso, que antes eram tão falantes, tão cheios de si, e agora a gente está vendo a própria mídia que os sustentava, começando a admitir que a situação é grave, que a punição é real e que a narrativa deles não se sustenta mais. A imagem de Moraes como guardião da democracia vira pó quando ele está prestes a ser carimbado internacionalmente como um autocrata, um tirano. A máscara está caindo e está caindo em rede nacional para quem quiser ver. E a queda é sempre mais dolorosa para quem voa alto demais na asa da arrogância. A derrota que a Natuza admite, mesmo que sem querer, não é só dela, não é só da Globo, é de todo um sistema que acreditou na própria mentira. Acreditou que o poder da caneta de um ministro seria maior que a pressão da maior potência mundial. Acreditou que a opinião pública que eles manipularam por tanto tempo jamais se voltaria contra eles, mas eles erraram. E erraram feio. O desespero agora é palpável. O medo de perder os privilégios, o medo de ter o nome manchado para sempre na história, o medo de serem tratados exatamente como os ditadores que eles tanto admiram em outros países é real.
O não é blefe de Natuza Neri foi o sino que tocou, anunciando que o jogo virou. E para quem lutou tanto pela verdade, para quem foi tão perseguido, tão ridicularizado, ouvir esse sino tocar é, sem dúvida, uma música para os ouvidos. É a prova de que vale a pena resistir, vale a pena lutar. A verdade, no fim, por mais que demore, por mais que tentem sufocá-la, sempre encontra um caminho para aparecer. É como água, ela se infiltra pelas menores rachaduras até que a barragem inteira vem abaixo. E é isso que estamos começando a presenciar. Essa história toda é bizarra e chegar a ser engraçada. Ver a Globo, através da Natuza Neri, finalmente admitindo que a coisa é séria, que a punição de Trump é real. É um momento que a gente sabia que ia acontecer. Eu quero saber a sua opinião. Você também acha que essa foi a confissão da derrota deles? Acredita que a Lei Magnitsky vai mesmo ser aplicada e que a justiça finalmente vai chegar para esses ministros? Deixa seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre esse momento histórico. Se você também sentiu um gostinho de vitória ao ver a narrativa deles desmoronando, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com todo mundo. E, claro, se você ainda não é inscrito, se junte a nós nessa jornada, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a gente vai continuar acompanhando cada segundo dessa história. Um grande abraço e fiquem com Deus.